tenho participado de um monte de vários eventos sobre o e-social. Isso aí virou um assunto que agora todo mundo está falando. Não é novidade, né? A gente lida com o tal do e-social já faz um bom tempo. Eu me lembro que o primeiro evento que eu participei falando sobre e-social foi em outubro de 2013. Né? E ninguém sabia o que era, ninguém sabia muito bem o que ia, se ia vingar, se não ia vingar, o que ia acontecer. E isso foi assim ao longo do tempo até esse ano, quando disseram realmente, a partir de janeiro, né, as maiores empresas vão ter que ingressar no e-social, aí começou a despertar mais esse interesse. Né? E tem surgido diversos cursos. Eu estava conversando com a Adriana aqui, que é a coordenadora de extensão da UX. A gente fez um curso aqui em Farroupilha. De quantas horas foram, Adriana? Foram 24 horas falando sobre o e-social. Né? E mais, né, tem pessoas aqui que participaram do curso, não sei o que estão fazendo aqui, porque né, depois de 24 horas ainda vem aqui de novo, tudo bem, né? Não tem problema. Mas assim, virou um assunto. Então a gente tem as apresentações, a gente tem esses... Né, tem uma apresentação mais curta que a gente faz nesse tipo de evento, mas eu estava vindo para cá e estava pensando assim, olha, eu nem vou fazer essa apresentação. Eu quero conversar com você sobre o tal do e-social pelo seguinte. Como agora todo mundo está falando do e-social, tem muita gente falando bobagem. Tem muita gente falando muita bobagem. E tem muita gente inventando coisa. Né? Essa semana, assim, eu faço academia em Caxias, aí a dona da academia, que é a minha instrutora, chegou lá toda faceira para me dizer, tu sabe... Agora o e-social exige que se faça treinamento da CIPA. Eu digo, é mesmo? Sim. E aí a gente fez o treinamento aqui. Que legal. Quando que tu fez o treinamento? Eu fiz no sábado. Eu digo, tu fez o treinamento da CIPA no sábado, né? Sim. E quem é que deu o treinamento? Foi um policial militar e um bombeiro. Eu digo, que bacana. E tu já recebeu o certificado da CIPA? Não, eles vão dar essa semana. Por quê? Porque eu quero ver. Por quê? Porque o treinamento da CIPA são 20 horas. E tem um programa definido. Como é que tu consegue fazer um treinamento de 20 horas numa tarde de sábado? Mas é isso. Disseram para ela fez, pagou, e eu estou esperando o certificado. Claro que ela não vai me mostrar, né? Porque vai aparecer um certificado de 20 horas. Vai aparecer um certificado de 20 horas com um programa que não foi o que constou do curso. Tá? Qual é a serventia disso? Né? Primeiro, é uma exigência do e-social o curso de CIPA? Não é. A exigência não é R5. Não é de agora, é de janeiro desse ano, é preciso fazer isso a partir de novembro? Não é. É da vida inteira. Então, assim, o tal do e-social tem servido muito para isso. Né? Primeiro para desinformação e segundo para vender coisas que talvez não sejam necessárias. E aí a gente tem que prestar muito bem atenção com quem a gente lida. Né? Porque a gente vai recebendo informações, ouvindo coisas. Teve uma pessoa que deu um curso em Caxias do Sul. Fernanda, tudo bom? Essa pessoa foi lá, um curso na SIC, parece que foi mais de um curso na SIC. Né? Chegou meu chefe, Armando Pascoal. Fala, meu chefe. Né? Essa pessoa foi na SIC de Caxias do Sul dizer que nós já estávamos autuando com base no e-social, que já tinham 4 empresas que tinham sido autuadas por problema de jornada, porque nós estávamos usando o e-social para isso. Nós, de Caxias, ela falou, né? Da onde que tiram isso? Entendeu? Da onde, né? E a gente fica pensando, o que as pessoas estão querendo com o tal do e-social? Né? E aí outras informações que não são de má fé, mas assim, desencontradas, quer dizer, né? A pessoa é gestante, ganhou o filho, né? Tirou o período de licença maternidade, né? Isso eu encontrei, a pessoa que me disse isso no mercado. Ela diz, agora eu vou voltar a trabalhar amanhã, mas depois eu entro em férias. Eu digo, porque tu vai trabalhar um dia? Não, porque o e-social exige. Porque o e-social exige que eu trabalhe um dia, porque eu tenho que fazer o exame de retorno e depois entrar em férias. Eu não posso emendar as férias. Eu digo, é mesmo? Sim, foi o que disseram.
E assim por diante. Eu não sei se vocês têm ouvido falar essas coisas, só que assim, aí o E-Social mais atrapalha que ajuda. Não é esse o objetivo. O Daniel disse que o governo, cadê o Daniel, que ele disse que o governo só atrapalha? A gente atrapalha um pouquinho, Só que, bom, já que a gente tem regras, elas têm que ser seguidas. Então, assim, o que é o E-Social? Aqui todo mundo ouve falar de E-Social, mas o que ele é? Um banco de dados. É só isso que ele é. É um banco de dados que é alimentado pelas empresas, alimentados pelos empregadores. Com base em que lei? Com base na lei que já existe. Mudou que lei? Não mudou lei nenhuma. Não mudou uma lei. A gente sempre fala assim, a única lei que tem que ser modificada é aquela que todo mundo fala da lei número 1, que sempre foi assim. Essa lei aqui não dá, porque sempre foi assim, mas sempre foi errado. Sempre se deu um jeito de fazer as coisas. E aqui eu estou vendo que tem muito mais escritório de contabilidade que empresa, Por isso que vai ser difícil no social. Por isso que ele vai causar pavor. Porque por mais competentes, mais qualificados, mais dedicados que vocês sejam, não tem jeito. Preencher planilha, aqueles layouts estranhos do E-Social, preencher vocês vão dar um jeito, o sistema vai dar um jeito de fazer isso. Agora, cumprir a legislação, não tem jeito, vocês não vão fazer quem descumpre a legislação cumprir. E que o escritório de contabilidade não vai conseguir fazer certo uma coisa que veio errado. E é isso que a gente já viu que está acontecendo. Essa semana se chegou ao número de 1 milhão de empresas que aderiram ao E-Social. Essa semana, foi terça-feira. A previsão é 40 milhões. Então faltam só 39 milhões para entrarem no E-Social, até novembro. Como é que vai ser isso? Entendeu? Então, o que a gente tem reforçado é assim, o que é o principal? Cumprir a legislação. Em que medida? Em todas. Quer dizer, E o E-Social tem algumas coisas assim, ele é um banco de dados e ele recebe as declarações das empresas. Se essa declaração for mal feita, é um tiro no pé de quem está dando essa declaração. E esse é um dos problemas, entendeu? A gente pega lá, a primeira informação do E-Social é o cadastro do empregador. Depois ele vai fazer a informação dos estabelecimentos. E nessas informações ele começa a fazer declarações. E essas declarações comprometem ele. Por exemplo, ele vai dizer se aquela empresa demanda ou não demanda aprendizagem. Ele tem que informar no E-Social. Essa empresa dele demanda ou não demanda cumprimento da cota de aprendizagem. Tá. Aí o escritório vai lá e informa, sim, demanda aprendizagem. Cadê os empregados aprendizes? Tu não tem nem a justificativa que tinha uma vez de dizer, eu não sabia. Não tem, porque tu já prestou uma informação dizendo que tu precisa. Mesma coisa com pessoas com deficiência. Demanda ou não demanda a cota de pessoas com deficiência? Informou que sim, vai ter que cumprir a cota. Agora, esse que é o importante do E-Social. Ele tem que receber uma formação que seja correta. Ele tem que ser uma formação que seja fidedigna. E aqui, o escritório sozinho não vai fazer isso. Então, a admissão de empregado. Agora tem que fazer o registro antes que ele comece a trabalhar. Agora é assim, o E-Social exige isso. Quando que foi diferente? E como é que era a prática das empresas? Principalmente das empresas pequenas e médias, menores, empresas que são a maioria. A prática é a pessoa começar a trabalhar e liga para o escritório e diz, olha, começou o fulano, me manda os documentos que ele precisa apresentar. Aí manda os documentos que ele precisa apresentar e no dia 20 ou no dia 30, lá no fim do mês, quando está fechando a folha, tem que incluir o fulano na folha. Agora não vai ter como fazer isso. E como é que o escritório vai resolver esse tipo de situação? Não vai. E todas aquelas outras questões, outra que eu vi essa semana, que a pessoa ia ter que, estava chateado porque ia ter o cargo rebaixado. Por que vai ter o cargo rebaixado? Não, porque eu era gerente, eu não posso mais ser gerente porque eu não tenho segundo grau. Eu digo, é mesmo, por quê? Por causa do social. Então a pessoa trabalha 10 anos como gerente numa empresa, algum gênio olhou lá no CBO
que o cargo de gerente, né, sugere nível superior, porque não obriga, né? Não obriga, para esses cargos não obriga. Então ele vai deixar de ser gerente e vai ser supervisor, ou coisa que valha. Porque alguém disse que não pode. Entendeu? Mas aí, o E-Social mudou essa legislação? Não. O CBO, ele cria obrigações de escolaridade? Não. O E-Social restringe? Não. Então por que ele vai mudar? Ah, mas pode ser que me complique, mas aí tu vai informar o que está acontecendo. Claro, tem algumas situações de cargos, naquela informação de cargos, que aí exige nível superior, por exemplo, médico, advogado, né, contador, administrador, que aí esse pode ser um problema, porque todo mundo é administrador, mas administrador é um cargo de nível superior, porque é Então, esses exigem por conta do seu cargo. E quem vai fiscalizar isso não é o E-Social, é o órgão de classe daquela categoria que não gosta de ter pessoas que não têm a formação naquilo. Então, vai precisar mudar a função do cara, deixar o cara chateado, até porque essas coisas de cargo são tudo meio honorífico, né? Não vai, não precisa fazer isso. Mas tem que saber que a legislação diz que isso não é necessário. E tem que informar correto o seu cliente ou o seu escritório. Né? Vai informar no E-Social que tipo de ponto a empresa está. Tem que informar lá se ela usa sistema de registro de ponto e que tipo de ponto que é. Vai estar fazendo essa declaração. Né? E aí chega lá a fiscalização no lugar e ela usa um ponto diferente daquele. Por que deu essa informação errada? Ou ela diz que usa ponto eletrônico e não tem o cadastro, né, no cadastro do registro do ponto eletrônico do Ministério do Trabalho. Vai dar problema, porque o E-Social exige, não, é a legislação que diz que tem que ser assim. Né? E aí por diante. Aí quando chega na parte que vai chegar em janeiro, dos dados de segurança e saúde do trabalho, aí vai ser a festa. Aí vai ser uma alegria, né, de ver o que vão fazer de errado. Porque, assim, né, eu estava conversando com o Daniel aqui, ele brabo com o governo, né, eu não defendo o governo, não, a gente segue a legislação que existe. E a legislação que existe, né, na área de segurança e saúde para uma empresa de 2 empregados é a mesma que uma empresa de 11 mil empregados. De 20 mil empregados. Né? Então, a gente tem ouvido coisas assim, não, agora todo mundo precisa fazer laudo ergonômico. Uma empresa de 1 empregado é obrigatório fazer o laudo ergonômico. Né? Ou tem ouvido diferente, dizendo, não precisa fazer nada de laudo, que a gente mesmo preenche os dados. Né? Não precisa fazer laudo ergonômico, não precisa, né? Porque o próprio escritório pode preencher os dados. Pode, né? Qualquer um pode preencher os dados, né? Passar uma procuração para um orangotango bem treinado, ele vai preencher. Só que vai preencher errado. E quando chegar na parte da segurança e saúde, né, vocês vão ver como isso vai ficar, vai expor a realidade das empresas e vai expor, né, que elas não estão cumprindo a legislação. Entendeu? Porque tu pega um PPRA, tu pega um PCMSO, muitas vezes, vamos falar dos feitos em outros lugares, os em Farroupilha são todos perfeitos, tá? Mas os que são feitos em outros lugares, eles não merecem o lixo. Porque eles são Ctrl+C, Ctrl+V, são cópia e cola, e tu não consegue fazer nada com aquilo que não é um programa, que é um documento, que é vendido como um documento. Quem continuar tendo esse tipo de informação, né, e o escritório que for se basear naquilo, conversando com várias pessoas de escritórios, que dizem, olha, quem é que vai lançar as informações de segurança e saúde? É o escritório ou a empresa que presta serviço de medicina e saúde? Não, o escritório vai fazer tudo. Né? Eu digo, lamento. Porque não vai conseguir fazer tudo. Não vai, se não tiver uma comunicação entre a empresa, entre a que presta o serviço, entre a própria empresa e o escritório, não dá certo. Então, vocês pegarem as tabelas, né, de segurança e saúde, tem questões, por exemplo, sobre utilização dos EPIs. Está lá perguntando, os EPIs são utilizados, são fornecidos regularmente, são higienizados. Como é que vai informar isso? Como é que alguém que não esteja no local de trabalho vai dar informação precisa sobre o uso do EPI? Aquelas informações que são de 1 ano só,
Ok, tu vai conseguir botar, né? Aquela, foi tentada a adequação dos equipamentos de proteção coletiva antes do uso de EPI. Essa dá para informar, mas todas as outras que são frequentes, se não tiver uma comunicação, né, diária, uma comunicação clara, tu vai prestar uma informação errada. E prestar informação errada em documento público não é infração trabalhista, é crime. Tem um crime lá, prestar informações, né, falsas em documento público. Né? Hoje a gente já recebe um monte de informações falsas, só que elas não são prestadas, porque não existe essa obrigação. Tu pega um PPRA, né, de uma empresa que traz funções que não existem dentro daquela empresa, porque foi um Ctrl+C, Ctrl+V. É uma informação falsa. Ou tu pega um PPRA dizendo que tem exaustão, né? A empresa nunca teve exaustão. A gente pegou esses dias, o engenheiro assinou isso dizendo que tinha, porque ele não botou o pé na empresa. Só que agora, essa informação não vai ser do engenheiro, essa informação vai ser da empresa. E essa informação da empresa, se ela for errada, né, ela pode ocasionar tanto responsabilização administrativa, com autos de infração, até chegar no criminal. Então, né, a gente pode falar do e-social, assim, ficar falando os eventos do e-social, os layouts do e-social, mas o que interessa? O cumprimento da legislação. Então, assim, o que as empresas têm que saber é que tem uma rotina que, bem ou mal, é a que existe, e que ela tem que ser seguida. Porque se ela não for seguida, ela vai expor, né, todas as suas deficiências, todas as suas falhas e todas as suas irregularidades. Hoje, para a gente fazer uma fiscalização, e para saber isso, a gente tem que levantar a rica bunda da cadeira, tem que ir até a empresa, tem que notificar a empresa, tem que esperar que a empresa nos traga os documentos, e, por exemplo, numa questão de registro, né, tu chega lá no local e pega o nome da pessoa, você está trabalhando desde quando? Está trabalhando desde hoje. Né, que a gente sempre tem a sorte de encontrar os que começam hoje. Né? Então me apresenta o documento está no escritório. Então tá. Então leva no Ministério do Trabalho o documento amanhã. Aí aparece o registro no dia de hoje. Né? É sempre assim, uma eficiência. Né? Com o social, só que inventar a máquina do tempo vai conseguir fazer isso. Quem não vai conseguir fazer isso. Então, não deixem se enrolar pelo e-social. E por quem vende coisas do e-social, ou por quem diz que a lei mudou pelo e-social. E não é só um banco de dados, é só uma nova forma de prestar informações. A legislação não mudou uma linha. Vai dar mais trabalho, vai dar mais trabalho. O e-social, a gente vende o e-social dizendo que ele vai facilitar a vida das empresas. Vai facilitar, vai, mas não agora. Vai facilitar daqui a 5 anos. Agora ele não vai facilitar. Né? Quem passar pela tormenta vai estar com a vida ganha depois, porque vai estar só que agora não. Agora ele vai exigir, né, uma qualificação muito maior das empresas, muito maior dos escritórios de contabilidade, né, para não deixar esses rabos que a gente está sentindo que vai pegar. E vai pegar de uma maneira muito mais fácil. Quer dizer, vocês leem a história do e-social, eles falam do conceito de empilhamento, porque uma informação depende da outra. É isso. Houve uma alteração de função do empregado, essa informação vai ter que ser prestada, porque senão depois ela não vai bater com todas as outras informações que tem no e-social. Né? Houve um afastamento por acidente do trabalho, ela vai informar nos afastamentos temporários, afastamento de tantos dias, tem que ter CAT. Como é que vai ter afastamento temporário e não vai ter CAT? Né? O e-social não vai obrigar a fazer a CAT. Mas se tu não fizer a CAT, tu está expondo uma irregularidade. E assim por diante. Né? A pessoa mudou de horário. Vai ter que constar, porque como é que vai estar na tua remuneração o adicional noturno? Ou a pessoa recebe insalubridade e no laudo não tem insalubridade. Que estranho, né? Não acontece, em Farroupilha não acontece, no resto dos lugares acontece. Não tem laudo nenhum que diga que tem insalubridade e a pessoa recebe. Ou o contrário, o laudo diz que tem insalubridade, que o EPI não elide a insalubridade e a pessoa não recebe. Entendeu? Então, o e-social não é o problema.
O E-Social é muito bom que vocês façam todos os cursos. Aquele nosso foi maravilhoso, né, Bruno? A gente falou do E-Social, você sonhava com aquelas coisas, né? Porque vocês leem o manual do E-Social, o manual de orientação, se vocês leem, né, olham os layouts, a gente fica meio louco mesmo com aquele monte de coisa. Mas o que tem que se fazer, né, e a partir de agora tem que se fazer com mais, a gente sabe, assim, a gente sempre diz, os escritórios de contabilidade são os nossos parceiros para cumprir a legislação. Só que eles são sempre os culpados, entendeu? Quando a gente pega alguma coisa errada é porque o escritório não avisou. Né? Ah, mas ninguém me disse. Né? É sempre assim. Então, né, agora, o que a gente tem dito para os escritórios de contabilidade, formalizem tudo que vocês estiverem orientando. Digam como tem que fazer, criem rotinas, estabeleçam rotinas que devam ser seguidas para admissão, né, para alteração, para definição de rubricas da folha de pagamento. Não vão no automático, não vão no piloto automático, porque vai aparecer problema. Uma folha de pagamento que tem uma rubrica que não está batendo com o E-Social e que vai ter incidências diferentes, facilitou a nossa vida, entendeu? Tu tem lá um valor que tu não incide fundo de garantia, deveria incidir. Né? Com o E-Social, antes, aquela coisa, eu só saberia isso notificando a empresa, etc. Com o E-Social, não, eu sei antes de ir. É isso que muda na fiscalização. E quando a gente fala que o E-Social foi um investimento do governo, né, eles calculam em 100 milhões de reais para desenvolver o E-Social, que não tem nada parecido no mundo, que ele vai ser o maior banco de dados do mundo. Nenhum banco de dados vai ter o tamanho no mundo, nem na China. Né? Vai ter um banco de dados desse tamanho, porque ele vai ter informação de todos os trabalhadores, né? Com toda a sua vida profissional, desde que ele começou até ele sair. Remuneração mês a mês, afastamento, férias, todas as rubricas da remuneração vão estar no E-Social, daqui a 50 anos a pessoa vai poder puxar essas informações e vai estar lá, você imagina o tamanho. Né? Tanto que ainda o sistema tem, para as empresas maiores, ele tem alguns problemas. Assim, transmitir uma folha de pagamento de uma empresa de 11 mil empregados demora 6 horas. Porque imagina o peso disso, né? Eu não sou da área da informática, mas as pessoas que estavam... Porque ele é pesado, porque tem nome de todo mundo, função, todos aqueles dados que tem que constar. Então, né, ele é um sistema pesado, mas ele é alimentado pelas empresas. Né? Para nós é pelas empresas. Se passar a procuração para o escritório, para a empresa de medicina, para quem for, não nos interessa. Nós vamos fiscalizar a informação que a empresa está prestando. E vamos fiscalizar, né, sem levantar a bunda da cadeira. A hora que a gente botar o pé dentro da empresa, a gente vai saber com quem está lidando. Pelas informações que ela prestou. A gente vai saber se tem uma empresa, né, que age de maneira correta, regular ou não. Dependendo, e claro que tu pode filtrar a fiscalização por isso. Tu pode saber, eu quero fiscalizar quem tem mais problemas. Para eu saber quem tem mais problemas, eu não dependo nem de denúncia, não dependo de nada, eu dependo das informações que ela prestou no E-Social. Então, né, eu vou né, a gente fala do impacto do E-Social nas empresas, o impacto é esse. O impacto é que agora o cumprimento da legislação vai ter que ser muito mais rigoroso. Né? Vai exigir uma melhor infraestrutura, né? Porque algumas empresas vão ter que se adequar. Né? Vai exigir uma comunicação melhor entre prestadores de serviço e empresa. Né? Não tenha dúvida, não vai dar para ser feito trocar um e-mail no fim do mês, pedindo para incluir o fulano na folha. Essas informações têm que ser prestadas com mais constância. Né, com mais agilidade, vai exigir uma qualificação dos prestadores de serviço, e por isso a gente diz que vocês vão ver plaquinha de fechado no escritório de contabilidade, não os que estão aqui, né, mas vocês vão ver o escritório de contabilidade fechando, porque não vão conseguir cumprir o que está aí, porque nunca cumpriram, só que agora vai expor, e vai fazer com que profissionais da área de segurança e saúde passem a fazer outra coisa da vida, né? E não trabalhar com o que fazem. Porque o sujeito é aquele que pega a pastinha, põe embaixo do braço e vai vender PPRA para CMSO, do jeito que faz até hoje, não vai fazer. Então,
O e-social vai trazer isso, vai trazer uma qualificação, uma adequação desses prestadores de serviço, né, e traz a vantagem dele. Quem trabalha com departamento pessoal tem voz mais ativa, a partir de agora, pelo menos deveria ter. Porque não adianta, a gente sempre viu dos escritórios isso, a gente fala, mas não adianta. Né? Agora não tem que ser assim, a gente fala, mas não adianta. Agora isso tem que ser uma imposição sob pena de assumir a responsabilidade por estar fazendo errado. Para que depois não vire a responsabilidade, né, do escritório, do prestador de serviço, etc. Cada empregador sabe que tem que cumprir a legislação. Se não sabe, está na hora de saber. A gente aqui em Farroupilha, no café da manhã, disseram, mas 30% das empresas vão fechar se tiverem que cumprir isso. Eu digo, bom, não sei onde é que se tira esse número, mas é possível que sim. É possível que aumente a informalidade num primeiro momento, porque vai ter empresa que não consegue cumprir isso. Se ela não informar no e-social o empregado, ela não consegue fazer a folha do pagamento, ela não consegue fazer nada. Como é que ela vai fazer? Entendeu? Ela está zerada, então ela ou vai tentar se regularizar ou vai para a formalidade. Vai acontecer? Vai acontecer, mas o que a gente reforça isso, né, em todos os eventos que a gente vai. O que a gente tem que saber é o seguinte: existe uma legislação, né, trabalhista, existe uma rotina trabalhista, existem normas de segurança e saúde. E se vocês pegarem no e-social agora, fala dos treinamentos, tem uma tabela nova de treinamentos, é a tabela 29. Eu não sabia que tinha tanto treinamento assim, porque ela relaciona todos. Para cada MR tem pelo menos algumas tem muitos mais treinamentos, e esse treinamento tem que ser informado antes da pessoa começar a trabalhar. Então, tudo isso vocês têm que saber com quem vocês estão lidando, a empresa tem que saber, tem que tomar essas medidas, porque vai ficar mais difícil, né, burlar a legislação. Vai dar para continuar? Vai dar para continuar. Não é assim com a nota fiscal eletrônica? Não tem gente que ainda não usa a nota fiscal eletrônica e continua trabalhando? Tem, né? Então, com o social também vai dar para continuar, mas vai ficar muito mais difícil. Então, assim, né, para depois deixar vocês bem à vontade para a gente conversar, preocupem-se mais com a legislação e menos com o e-social. O e-social vocês vão comprar um programa que vai resolver a vida, tá? Que vai resolver lá, o desenvolvedor resolve, agora tem os 800 do Ministério do Trabalho para resolver os problemas do e-social também. Tu tem dúvida? O e-social é fácil. O difícil é cumprir a legislação e não deixar esses rastros todos que hoje já existem, mas a gente não tem como pegar, mas que vão ser expostos com o e-social. Então, né, se vocês precisarem que a gente venha 500 vezes falar da legislação, a gente vem. Porque é isso que precisa. Quer dizer, tem dúvida de legislação, né, a gente faz as nossas autuações com base no elementário, que diz tudo que é infração que existe, tá, nesse nosso elementário, isso está tudo à disposição para saber o que não deve ser feito. Né? Isso tudo está à disposição de vocês. Mas só vai funcionar se a empresa, e é por isso que a gente sempre diz, enquanto as presenças, em vez do social, for do escritório de contabilidade, a vida vai ficar difícil. Isso tem que chegar nas empresas, para elas começarem a cumprir o que não cumprem e para não serem enroladas por essas loucuras que aparecem, né, de fazer curso de CIPA em 4 horas, etc., porque isso não resolve a vida de ninguém. Tu vai dizer, tu não quer fazer, não faz. Não faz. Entendeu? Como é que tu vai obrigar alguém a fazer alguma coisa, né? Tem que fazer, tem toda essa parte, por isso que a gente fala da parte de segurança, porque a outra parte do e-social, rubricas, tabelas, etc., o escritório resolve. O escritório resolve, mesmo mentindo às vezes. Ele vai para lá e vai resolver, vai dar uma informação lá e vai preencher o campo. Agora, essa parte ambiental não tem jeito. Se tu não tem a informação, tu não preenche. Se tu não tem informação, tu não preenche. E se tu tentar preencher sem a informação correta, é pior. Porque tu vai estar dando um tiro no pé. Quer dizer, o escritório de contabilidade macho, que diz que preenche tudo, como me disseram que não, a gente vai fazer, não precisa fazer nada da parte ergonômica, uma metalúrgica, porque a gente preenche. Eu digo, cacete, eu não preencho.
O Armando não preenche, porque vocês já viram as tabelas dos riscos ambientais, né? Riscos químicos, biológicos, né? Ergonômicos, mecânicos, de acidente. Tem coisa lá que é uma loucura. Você já viu uma CAT agora? Como é que tu preenche a CAT pneu social? Tu não escreve mais nada, é tudo. Né? Como é que tu faz isso da tua cabeça? Não faz? Então, a informação que eu acho que tem que ser passada é assim, ó, era uma obrigação que já existia. Não vão cumprir essa obrigação, ok, mas existe responsabilização por isso. Né? A mesma coisa, assim, por isso que eu acho que para escritório de contabilidade tem que ter esse cuidado. Né? Tu tem que te resguardar para tu não ter mais isso de ouvir, que a gente ouve toda hora, o escritório não avisou. O escritório não avisou, a culpa do escritório. Daqui a pouco estão acenando o escritório, que é quem presta as informações, por ter tido alguma autuação, porque a culpa foi do escritório. Então, eu acho que os escritórios de contabilidade têm que ter esse cuidado, né, de dar as informações e exigir, né, que a pessoa, pelo menos, receba aquela informação e diga que não. Entendeu? Para poder dizer, não, eu avisei, não quer fazer, não faz. Mas quem não fizer, por isso que é a diferença do E-Social. Hoje, como é que a gente sabe quem não fez? Indo lá, notificando, olhando, etc. Com o E-Social, não. O ano passado, a gente fez uma fiscalização dessa parte de segurança e saúde em Antônio Prado, já falei isso outra vez. Foram notificadas 100 empresas, de Antônio Prado, IP, com até 10 empregados. E aí o que a gente queria ver é o seguinte, se tinha PPRA, se tinha PCMSO, etc. 60% não tinha. E a gente fez assim, não foi nem teve autuação, foi só uma fiscalização de orientação, avisando que ia ser necessário. 60% não tinha, quem tinha era melhor que não tivesse. Entendeu? Quem tinha era bem melhor, porque eles juntavam os dois PPRAs de 2 anos, que tem no final os cronogramas de adequações que tinham que ser feitas, e repetiam, era a mesma. Não tinha prazo para ser feito, ninguém sabia, tinha responsável, responsável por fazer aquela adequação que constava no nome da pessoa no PPRA que tinha saído 2 anos antes. A pessoa não era mais empregada, estava lá, responsável pelas adequações, fulano de tal. Então, como é que vai se fazer, como é que vai se utilizar o E-Social dessa maneira? Não se vai. Então, vai ter que dizer para a empresa que não quer fazer, não faz. Entendeu? Não faz, mas a bunda vai estar exposta na janela. Aquela bunda grande, branca, sabe? Vai estar bem na janela para todo mundo que passa a ver. É o risco de quem está querendo continuar a fazer e cumprir a lei aquela, que ela sempre foi assim. Mas sempre foi assim. Só que não, Mas na prática foi, porque a gente não tem perna para alcançar. Não tem perna para alcançar todas as empresas numa fiscalização. Com o E-Social, a gente não precisa ter essa perna. A gente tem que ter dedinhos para acessar essa informação. E uma coisa assim, a gente não vai usar o E-Social. Se vocês forem no Ministério do Trabalho, a gente não entra no E-Social. Eu não tenho senha para entrar no E-Social e olhar o E-Social de cada empresa. Não. A gente não tem noção disso. O que a gente tem é programas que são os tratores das informações e que vão nos dar a informação que tirou de lá. Eu não vou entrar em E-Social, mas eu vou pedir que o programa me indique, naquela empresa que eu estou fiscalizando, quais são as inconsistências. E ele vai me relacionar às inconsistências daquela empresa. Hoje a gente já tem alguns programas que são assim, tipo para composição do SESMIT e outros, que tu já sabe a composição do SESMIT com base no CAGED. Só que agora a gente vai saber tudo da empresa e vamos saber as inconsistências. O que está legal, a gente não dá 10 com estrelinha, não tem estrelinha no caderno. A gente vai atrás do que é regular. E com o E-Social isso facilita em muito a nossa vida, porque a gente vai retirar as informações desse banco de dados, e vai saber onde é que está a regularidade. Vocês querem ver até assim, estão desenvolvendo informações que não é nem da empresa. Por exemplo, quantos ASOS um determinado médico faz por mês? O ASO vai ter que ter informação do CRM do médico. A gente vai saber quantos ASOS o médico fez por mês. Esse médico fez 2.000 ASOS. Uau!
né, pelo Conselho Regional de Medicina, uma consulta tem que demorar 15 minutos. Né? Quantas consultas ele fez para conseguir e quantas horas ele trabalhou. Então, não é nem um problema da empresa, né? Mas é um problema que vai aparecer. Ou quantos vínculos um engenheiro do SESMIT tem. Né? Ele tem que ter jornada de 4 horas, né? Não de 3 horas pelo tamanho da empresa. Mas ele tem 5 vínculos. Está começando a ficar estranho. Né? Então, tudo isso o E-Social vai nos mostrar e vai deixar claro, né, as inconsistências de cada empregador, que é por isso que a adequação para a legislação tem que ser muito bem feita, né, e tem que ser muito convencidas as empresas de cumprir a legislação. Se não quiserem cumprir, vão. Agora, com o E-Social não pode mais fazer jornada compensatória ou exceder a jornada de atividade insalubre. O E-Social proíbe isso. Né? Só que não, né? Está lá no artigo 60 da CLT, né? A base já está no artigo 60 da CLT, que diz que em qualquer atividade insalubre, com prorrogação de horário só mediante a autorização, né, da autoridade competente, que é o Ministério do Trabalho. Então, se a atividade é insalubre, tem que trabalhar 8 horas. Qualquer excesso além de 8 horas, né, já é irregular, não poderia trabalhar. Já poderia gerar, enfim, uma autuação por causa disso aí. Com a reforma trabalhista, né, aquela maravilha, né, que ia resolver a vida das empresas e dos empregados, né, que eles queriam criar 14 milhões de empregos, segundo disseram antes de aprovar, né, como se lei criasse emprego, né, mas tudo bem. Mas ela ia criar 14 milhões de empregos e ia resolver a vida das empresas. Né. Deve ter resolvido de alguma. Mas da maioria não sentiu diferença nenhuma, né? Mas a reforma trabalhista incluiu lá, né, a possibilidade de isso ser negociado em convenção coletiva, de prorrogar a jornada em ambiente insalubre, mesmo sem autorização do Ministério do Trabalho. E já tem algumas convenções que dizem isso, que é possível prorrogar, né, em Caxias do Sul tem alguns sindicatos que já têm isso na convenção, dizendo que é possível prorrogar a jornada de trabalho, né, realizar hora extra em atividade insalubre. Ok. Só que a própria reforma trabalhista diz no outro artigo, isso ela está dizendo no 611A, não me lembro preciso, mas no outro artigo ela diz que convenção coletiva não pode tratar de norma de segurança em saúde. Aí tem gente dizendo isso, não adianta tu ter isso na convenção, porque isso é uma norma de higiene e saúde e segurança, então não pode ser tratado em convenção. Né? Só que tem outra norma que diz que regras sobre jornada e descanso não são norma de segurança e saúde. Então, vocês sabem que o legislador brasileiro é muito criativo, né? Ele faz umas legislações muito boas de entender, é sempre muito legal. Então, estavam com a faca e o queijo na mão para fazer essa reforma trabalhista e fazer disso uma coisa decente. E criaram isso, quer dizer, na mesma reforma tem três artigos que dizem coisas que são contraditórias. Então, assim, tem gente que está cumprindo o que diz na convenção, mas tem advogados de empresa que orientam a não cumprir, porque eles acham que aquela cláusula da convenção coletiva não tem validade, por conta dessa outra norma. Né? Nós estamos seguindo o que diz a legislação, na nossa fiscalização, tendo convenção coletiva. A gente não autua por descumprimento disso, né? Se está previsto na convenção coletiva, a gente não autua, mas tem o risco disso aí sofrer uma ação anulatória, essa cláusula sofrer uma ação anulatória do Ministério Público e cair. Ainda não deu tempo de aparecer. Né? Mas, para trabalhar, resumindo, em atividade insalubre e excesso de jornada, ou com autorização do Ministério do Trabalho, que é uma autorização administrativa, né? Ou com previsão na convenção, né, coletiva, correndo esses riscos que essa maldita reforma deixou, porque um dos objetivos dela era trazer segurança jurídica. Né? Só que não, né? Nem gerou emprego, nem trouxe segurança jurídica. Então, para alguém, ela deve ter sido boa. Mas para as empresas, em geral, não. Então, tem essa dúvida. Nós não estamos atuando, tendo na convenção coletiva, mas tem o risco disso não. A gente só tinha essa informação ainda na empresa. Agora tu vai ter, ela mudou o seu enquadramento agora, né, porque o social passou a ser obrigatório, como dizem, né? Tu vai saber que houve essa mudança. Por que houve essa mudança agora?
Houve uma mudança na realidade. Outra coisa, na categoria preponderante, né? Que aí impacta também na questão do risco do acidente de trabalho, etc. Muitas vezes tu tem uma empresa que se registrou como comércio, né? Está lá e continua utilizando os dados de comércio e não é mais. Né? Só que tu não sabia disso, porque para tu saber só indo no local. Agora tu vai saber, pelo número de trabalhadores em cada função, será na comércio e indústria, tu vai saber que tem muito mais na indústria, mudou a categoria preponderante. Vai mudar, pode ser que mude também a alíquota, né, do seguro acidente de trabalho, a aposentadoria especial, todas essas informações, né, porque vocês assim, vocês não pensam que o governo gastou 100 milhões de reais preocupado só em deixar vocês tranquilos, né? Não é. O objetivo do governo é aumentar a arrecadação, é combater a sonegação e aumentar a arrecadação. É para isso que foi feito todo o SPED fiscal. Né? É engessar cada vez mais essas possibilidades de informação falsa e facilitar a nossa vida. Então, é o que tu diz, quer dizer, se a informação não for precisa, tu deixa rabo. Se tu mudou a informação agora, né, de uma forma meio estranha, tu também está deixando um rastro para ser perseguido do período anterior. Para todo o período anterior não vai aparecer no social, mas tu já sabe que alguma coisa aconteceu. Então, por isso, né, como é um banco de dados com informações prestadas pelo empregador, né, aquela coisa de filme americano, né, vocês ouvem, né, tudo que você disser pode ser usado contra você. Né? A diferença é que não tem opção de permanecer em silêncio, como eles dizem nos filmes, né? Porque tu tem que dizer, e tudo que tu disser pode ser usado contra. Então, por isso que essa informação tem que ser fidedigna, precisa, e ter batimento entre ela e todas as outras informações que tu prestou no E-Social. Porque senão não dá. Se tu deu uma informação tentando enganar, eu sou um panaca, engana fácil. Agora o sistema não, né? Ele vai bater item por item, vai ter o extrator que vai dizer o que está irregular naquilo ali, e tu vai atrás daquela irregularidade específica. Por isso que vai facilitar muito a verificação do cumprimento da legislação. Ingressaram 1 milhão de empresas no E-Social. Por enquanto, né, ingressaram as maiores empresas, né, e as empresas mais organizadas. São essas que ingressaram. Para essas a vida está trabalhosa, mas está tranquila. Entendeu? Tu ouve assim, né? A gente participa, a gente tem grupos de internet, dos disseminadores do E-Social, e todo dia surgem questões. Mas tu está falando com gente que tem talvez um conhecimento maior do E-Social do que a gente, entendeu? Porque está lidando com isso desde o começo, porque são as maiores empresas, são as empresas mais organizadas, essas não têm dado muito problema. Tem empresa, por exemplo, eu já falei também da Tramontina, né, que desenvolveu o seu sistema de E-Social. Para vocês verem, ela não está comprando um sistema, né, ela tem um sistema próprio que adequou para a sua realidade, e ela começou a desenvolver lá atrás. Tu acha que ela está, né, tranquila, está dando de braçada por conta disso. O problema são essas outras 39 milhões. É esse que é o problema. Entendeu? A gente, né, tem uma apresentação, 86% das empresas tem, aqui de Farroupilha, tem até 10 empregados. Até 10 empregados, ou seja, o grosso, né, é de pequena empresa. Onde é que vai estar o problema? Vai estar aí. Porque elas não têm, né, não têm os documentos básicos necessários para prestar as informações. Né? Tem uma folha de pagamento com rubrica que não existe mais, mas está lá na folha. Tem cargos que não existe mais. Tem os seus cargos em algumas empresas. Todo mundo é operador 1. Né? Todo mundo é operador. Tem 10 pessoas, todo mundo é operador 1 porque é mais fácil. Não tem nem operador 2, mas tem operador 1. Né? E aí, né, a pessoa muda de função. Né? O que acontece? Vai impactar quando tu fizer as informações de risco? Se a pessoa está numa função ou noutra, os riscos são diferentes. Se ela não fizer isso, como é que ela vai informar? Ela vai ter que puxar nome por nome. Então, a nossa preocupação é essa. E isso, como foi prorrogado, né, a entrada até novembro das pequenas empresas, né, a gente acha que o pavor vai chegar ali. Né? O pavor vai chegar e quando tu tiver que prestar uma informação que tu não tem. Né? Claro, para quem está mais organizado, para quem tem um escritório, etc., só que vai ter
né, quando chegar naquele limite. E mesmo empresas grandes apostavam que o E-Social não ia entrar em vigor. E mesmo algumas fazem todo o trâmite no social e esquecem de enviar. Fica lá, só falta apertar para querer enviar, e aí não envia. Aí dá problema. Mas isso tudo sai fácil. O problema é realmente tu ter a adequação dos pequenos, dessas 86% de empresas que têm até 10 empregados, que muitas vezes, e aí dessas 70% é até 5. Então, tu imagina, esse que para nós vai ser o susto, né, de ver como isso vai acontecer. Vânios Corte, novamente, E-Social, o impacto do E-Social em Farroupilha é um assunto que a partir de agora vai estar cada vez mais em evidência. São muitas as dúvidas que o E-Social vem causando nas empresas e também nos escritórios de contabilidade? Muitas as dúvidas. Existe uma preocupação muito grande com a obrigatoriedade de implantação do E-Social, de ingresso no E-Social. E a gente está participando de diversos eventos nesse sentido, de tentar esclarecer e tirar essas dúvidas e demonstrar que o E-Social não é um monstro, que o E-Social traz alguns complicadores no momento inicial, mas que depois que estiver implementado vai acabar facilitando a vida das empresas. Então a gente espera que elas passem por esse momento inicial, que é mais de dificuldade, mas que depois consigam sim se adequar e cumprir todos os requisitos que são estabelecidos. O prazo está bastante exíguo, termina agora em novembro. O prazo para todos ingressarem no E-Social, as empresas, é novembro, né? Até agora, 1 milhão de empresas já ingressou no E-Social. Só que se precisa de 40 milhões, então faltam 39 milhões. Então a gente espera que a partir de agora sim, né, tenha uma afluência maior e talvez apareçam mais os problemas e as dificuldades de quem não está muito bem estruturado. Mas vai indo, a gente acha que até o final do ano essas preocupações já vão ter diminuído bastante e a gente vai conseguir que as empresas cumpram esses prazos. A tendência é que os maiores problemas sejam verificados nas empresas de pequeno porte, a 10, 12, 15 funcionários? Sem dúvida, né? Essas empresas muitas vezes não têm uma estrutura adequada para acompanhar e para cumprir todas essas exigências. As empresas maiores têm uma estrutura própria, contam com pessoal próprio. Agora, as empresas menores dependem muito dos prestadores de serviço e às vezes não têm informações necessárias. Então, né, e esse prazo agora é para essas empresas. Até novembro são elas que têm que ingressar. Então, a gente espera que vá haver sim um problema nesse inicial, mas que depois se adequem e que a coisa... Né? A largada é sempre difícil, a largada cria dúvidas, cria preocupações, mas a gente acha que depois a coisa se estabelece. O E-Social traz mudanças na legislação ou apenas é a mudança na apresentação da legislação? É exatamente isso, ele não muda uma vírgula da lei, ele só muda a forma em que as informações são prestadas. A gente diz que ele vai fazer com que 15 informações que eram prestadas em documentos diferentes sejam unificadas no E-Social. Então, ao invés da empresa ter que utilizar GFIP para informar fundo de garantia, CAT para acidente do trabalho, né, e outros tantos documentos, tudo isso vai estar dentro do E-Social, né? Só que, bom, para tu poder prestar essas informações com qualidade, tu tem que ter uma estrutura, tu tem que ter um prestador de serviço adequado, né, para que a informação que tu preste seja correta. E é essa a dificuldade inicial, quer dizer, quem não tem essas informações não tem como prestar elas corretamente. E é isso que precisa com o E-Social. Cite quais são as principais informações que estarão canalizadas no E-Social. Todas as informações que dizem respeito a qualquer prestação de trabalho. Então, se alguém tem um empregado, ela informa todos os dados desse empregado, os dados pessoais, os dados de dependentes, né? O horário de trabalho, a função que exerce, se tem ou se não tem insalubridade, quanto recebe, o que recebe, todas as informações do trabalhador, né, vão estar no E-Social. Então ele vai ser um banco de dados que vai reunir tudo que disser respeito a todos os trabalhadores do país. Por isso que ele é complexo, né? Porque tu imagina que ele vai ter uma pessoa que trabalhar há 10 anos, né, vai ter dentro desse sistema a sua vida toda, né, todos os salários que tu recebeu, todos os afastamentos que tu teve, né, se tu trabalhava com insalubridade, se tu trabalhava com periculosidade, qual era o risco que tu estava exposto. Então ele é muito, muito complexo por isso, porque ele vai reunir todas as informações da vida profissional de cada trabalhador. Então ele é realmente grande, complexo e muito adequado.